E a guerra Rússia e Ucrânia segue já indo agora para 120 dias, 4 meses. Mas antes de falar na guerra, né, infelizmente, uma guerra, mais um conflito, eu pediria para você, para a senhora, deixar o seu like, seguir o nosso conteúdo e, se der mais ainda, nos apoie. Nosso Pix é doutorjcr@gmail.com. E aí, vamos falar então desse conflito que já agora está indo para 4 meses. Na verdade, se a gente olhar, é engraçado que logo no começo desse conflito, né, o Ocidente começou. Primeiro, o Ocidente foi pego totalmente de surpresa pela Rússia, né? Os Estados Unidos vinham lá em fevereiro, né, logo no comecinho, falando: a Rússia deve invadir a Ucrânia, deve, e os russos dizendo: não, a gente não vai não. Chega no momento que a Rússia de surpresa vai invadir, né? E aí, no primeiro momento, também o Ocidente ficou estupefato, não sabia o que fazer. Não sabia se a OTAN intervia ou não. Não sabia, literalmente ficaram perdidos. Bom, depois eles decidiram, então, começar a enviar suprimentos, balas, armas de pequeno calibre, e agora já estão enviando até mísseis de uma capacidade de 80 quilômetros, o que, na verdade, Moscou disse: isso não vai ficar barato não, tá? Essa história de enviar esse armamento, só abrindo esse parênteses, é realmente bastante complicada num conflito como esse, porque com a balbúrdia e com a desorganização toda que está a Ucrânia, e aí de uma forma até natural que esteja, muitos desses armamentos estão, na verdade, caindo na mão de grupos radicais, como, por exemplo, o Batalhão de Azov. Teve até um eurodeputado agora, né, da Polônia, que sugeriu até dar armas nucleares para a Ucrânia. Olha que loucura. Então, coisa de maluco, realmente. Mas, 120 dias de guerra, o Ocidente começou a dizer, a cantar a vitória, que com a ajuda maciça do material bélico e tudo, a Ucrânia ia vencer. Esse discurso simplesmente já acabou, tá? Porque tudo aquilo que eles falavam, que a Rússia não ia conseguir suportar a guerra, que ia entrar em uma tremenda crise econômica, na verdade não está acontecendo. Tá? O rublo, no primeiro momento, que chegou a perder 85% do seu valor, logo depois se recuperou. Por que se recuperou? Porque a Rússia simplesmente começou a obrigar a Europa a pagar em rublos e não em euro. E aí a Europa, muitos países se recusaram, a maioria deles, obedecendo à OTAN significa obedecer aos Estados Unidos, e os russos simplesmente estão cada vez mais cortando o gás, tá? Que é o insumo que eles mais compram. A Alemanha e todos os demais países estão numa inflação extremamente acelerada, nesse momento, insatisfação geral, uma pressão enorme no Reino Unido, de Boris Johnson, que é, junto com os Estados Unidos, os que mais incentivam esse expansionismo da OTAN em relação ao leste, aí encurralando a Rússia. E uma das razões principais pelo qual, nesse momento, houve a guerra, isso ninguém fala para você, né? Colocam sempre os russos como os malvados da história. São malvados? São. Mas os ucranianos também não são inocentes. Os Estados Unidos muito menos. O que eles queriam fazer e estavam fazendo, era cooptar as antigas repúblicas soviéticas, né? E aí encurralar cada vez mais a Rússia a um ponto que ela ficasse totalmente asfixiada. Isso foi a motivação maior, então, dessa guerra Rússia-Ucrânia, justificativa por parte da Rússia, evidentemente, né? Por parte da Rússia. E a Ucrânia nessa entrou de bode expiatório, Zelensky sendo um bobo da corte, literalmente, o seu país totalmente destroçado. E como eu estava falando, né, eles pretendiam asfixiar a Rússia, então, eles, o Ocidente, com sanções pesadíssimas. Conseguiram? Não conseguiram. É o que vocês vão assistir agora em um vídeo da Euronews. E nesse vídeo você vai ver que as exportações russas voltaram a toda, o rublo novamente voltou a se valorizar, as empresas que saíram da Rússia foram nacionalizadas ou estão sendo postas na mão de empresários russos e de outras nacionalidades. E a coisa simplesmente não funcionou. A Rússia está destroçando a Ucrânia, não somente militarmente, pegando a região toda a leste e também o sul, que vai possivelmente deixar a Ucrânia reduzida a um estado mínimo, né, sem acesso ao mar. E aí isso vai dificultar muito, né, as exportações ucranianas, que sempre se dão pelo Mar de Azov, né, e pelo Mar Negro. Sem esse acesso, a coisa realmente vai ficar bastante complicada para a Ucrânia. Ao invés de exportar, talvez tenha que importar, como por exemplo trigo.
É uma guerra de desgaste, a Rússia não tem mais pressa, tanto é que ela logo um mês depois, ela já tinha se retirado do avanço que ela tinha feito em relação a Kiev e se concentrou no leste pela, segundo ela, a libertação do que eles chamam da região de Donbass. Né? Na verdade, há inclusive acusação que ela estaria deportando, inclusive, para o ocidente da Ucrânia, os ucranianos que não seriam de ascendência e nem falariam russo. Então a situação é complicada, não funcionou, tá? Não funcionou, embora a Rússia tenha perdido, na realidade, compradores na Europa, com a subida desenfreada do dólar, do barril de petróleo e também do gás natural no mercado internacional, ela acabou compensando isso. E o excedente que ela não vende, não conseguia vender, não estava mais vendendo para a Europa, nem para os Estados Unidos, ela agora está vendendo para a Índia, está vendendo para a China, mesmo com desconto. E aí ela está faturando mais, por exemplo, em maio do que ela faturou no mês de abril. Então, com isso, ela tem um bom fôlego para continuar destroçando a Ucrânia. Então, no final, mesmo que essa guerra fique 0-0, e não vai ficar, porque ela vai com toda certeza pegar toda a parte leste, já se fala inclusive que a parte oeste que vai sobrar da Ucrânia vai se fundir com a Polônia, e aí já há um conflito também em relação a outros países, né, com relação a essa questão também dessa fusão, porque seria um país maior, né? Então, mas esse é motivo para um outro vídeo, então é simplesmente isso. E a Ucrânia nessa ou desaparece ou fica simplesmente destruída, né? Porque esse movimento todo das Rússias não é só um movimento militar, é um movimento de destruição de toda a capacidade industrial, agrícola, tá? Instalações generalizadas, infraestrutura e tudo, ou seja, talvez leve décadas para o que sobrar da Ucrânia se recuperar. Então, quem é o vencedor dessa guerra? Evidentemente é a Rússia, não é? Óbvio, né? A Rússia confrontou o Ocidente não pode fazer nada mais além do que ele está fazendo, de mandar armamento, porque a coisa pode degringolar geral, e aí não vão fazer isso, as populações europeias já começam a querer o seu, sem se importar com a Ucrânia, porque se você já não consegue mais viver como cidadão europeu porque o teu governo está dando dinheiro para o ucraniano, chega no momento que você, não, deixa o ucraniano para lá, ele que se vire, eu quero o meu. E é isso que está acontecendo agora. Então, essa guerra de desgaste da Rússia realmente, eu acho que a OTAN não esperava, muito menos os Estados Unidos, que também, dentro dos Estados Unidos, enfrenta cada vez mais pressão, não é, da população americana também, agora experimentando uma inflação gigantesca, sendo que, por exemplo, a gasolina já chega a $5. O petróleo russo vai continuar a financiar a invasão da Ucrânia, embora o dinheiro para comprá-lo já não venha principalmente do Ocidente, mas da Ásia. China e Índia estão a comprar, ainda que com grandes descontos, o petróleo que outros países não querem por causa das sanções impostas após o início da guerra. Esta circunstância, juntamente com o aumento dos preços, levou a Rússia a ter uma receita estimada de 20 mil milhões de dólares com as exportações de petróleo em maio. 1,7 mil milhões de dólares a mais do que em abril, segundo a Agência Internacional de Energia. Para se ter uma ideia, as importações chinesas de petróleo russo aumentaram 28% em maio, o que ajudou a Rússia a ultrapassar a Arábia Saudita como o maior fornecedor da China. De acordo com a agência de pesquisa de mercado Kepler, a Índia até agora absorveu cerca de 60 milhões de barris de petróleo russo em 2022, em comparação com 12 milhões de barris em todo o ano de 2021. Paradoxalmente, as exportações indianas de produtos petrolíferos, como o diesel, aumentaram 20% desde que a invasão da Ucrânia começou. Oi, gente, tudo bem? Esse é um